Alô, meus prezados irmãos, amigos, a minha saudação. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, amados, sobre uma frase que eu, pesquisando na internet, eu deparei com aquela frase que me chamou a atenção. E eu pesquisei ali, inclusive nos comentários, eu vi ali comentários divergentes. E então eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais naquela frase para tentar entender a diferença, a divergência dos comentários. E olha, é uma coisa interessante da gente ver. É essa que está aí do lado. Apareceu aí na tua tela e você está vendo aí. O que está escrito ali? A única coisa pela qual vale a pena lutar dia após dia é a salvação da nossa alma. Olha que frase bonita, que frase assim, fala da Bíblia, que frase que chama a nossa atenção, que mexe com os nossos sentimentos. Porque sabemos que a salvação, amados, não é algo como a nossa vida aqui hoje, né? Que hoje estamos vivos, amanhã podemos estar na sepultura. Lá não. Lá uma vez que entrou lá na vida eterna, é eterna. Seja para salvação, para gozo no céu com o Senhor Jesus, com Deus, ou seja para perdição no lago de fogo, é eterno. Sabemos que o céu é gozo eterno, o lago de fogo é sofrimento eterno, porque a Bíblia diz que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, é nesta vida que nós é dado a veredito a respeito disso. Então, quando alguma frase, alguma coisa fala a respeito da salvação, chama a nossa atenção, não é verdade? E veja que essa frase aí, ela está falando a respeito da salvação, mas se nós olhar bem a fundo, com bastante atenção, nós vemos ali uma mensagem subliminar. Essa frase é a frase de um pastor que está na internet, e inclusive outros pastores também estão postando essa mensagem, talvez sem pesquisar mais a fundo nas Sagradas Escrituras bem o significado. Porque veja que ali diz assim, né, como nós já vimos, que a única coisa pela qual vale a pena a gente lutar é, dia após dia, né, é a salvação da nossa alma. Isso o que é que dá a entender? Onde leva o nosso pensamento, onde leva, né, a nossa mente a pensar assim, uma primeira vista, é que nós temos que lutar pela nossa salvação, porque se não lutarmos, poderemos perder a salvação. É isso que dá a entender ali. Então, leva as pessoas a acreditar que tem que fazer um esforço danado e que está sujeito a perder a salvação em Cristo Jesus. Então isso aqui é muito perigoso, porque a gente não ter a certeza da salvação, a gente ter o medo de perder a salvação, é a mesma coisa que dizer que o sacrifício do Senhor Jesus não valeu para nada. O que não foi suficiente, que se nós não der uma mãozinha, uma força, se nós não batalhar para guardar essa salvação e segurar ela, nós podemos perder. É a impressão que dá, na verdade. Mas uma vez que nós vemos isso aí, vamos ver na Bíblia, porque à primeira vista é a impressão que dá. Mas vamos ver algumas passagens bíblicas. Inclusive, nós não vamos ouvir direto na Bíblia, mas eu copiei algumas passagens, umas poucas. Tem várias passagens na Bíblia que falam a respeito. Eu copiei algumas, das quais você pode, então,
conferir ali na Bíblia, né? Se como é dessa maneira. Então vamos a essas passagens. Como vocês podem ver, que nós vamos começar ali, são poucas passagens, são poucas. É os pequenos trechinhos aqui. Então vamos ver, ó, começando por, mas é todo no livro de João. João no capítulo 5, no versículo 24, você vê que ali tá, o Senhor Jesus falou: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Veja bem que ele não está falando que se a pessoa que ouvir a palavra dele e crer que o Pai o enviou, não está dizendo que lá algum dia pode ter a salvação, que se lutar bastante vai ter a salvação, se for capaz de vencer, então vai ter a salvação, mas se sucumbir não tem. Então não é isso que o versículo diz, né? Veja que diz: tem a vida eterna, aquele que crê nas suas palavras, nas palavras do Senhor Jesus, e crê naquele que o enviou, no Pai, né? Tem, aqui está assegurado, tem a salvação, tem a vida eterna. A vida eterna que está falando da salvação. Então isso aqui já desmonta essa frase que está circulando nas internet, que pode levar as pessoas a um caminho muito perigoso. Porque a salvação em Cristo Jesus nós temos lá segurada, guardada, e não tem como perder ela. Vamos ver mais outros versículos aqui para frente, para nós ter bem uma firmeza escriturística, né? Veja que Jesus falou aqui no mesmo livro de João, agora no capítulo 6, o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se presta atenção que para ir a Jesus, tem que ser, para ir a Jesus e ter a vida eterna, é preciso que o Pai o leve. Lá, vê? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então tem pessoas que vai a Jesus, vai maravilha, sou salvo, eu aceitei o Senhor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, tal. E maravilha, se o Pai o levou. Se esta pessoa ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, e então compreendeu a sua miserabilidade, os seus pecados, a sua situação, e entendeu que é só em Jesus que é possível a salvação, então o Pai te levou. Agora infelizmente tem muitas pessoas que aceitam Jesus pela emoção, que aceitam porque a namorada é evangélica, então ele vai lá, mas ele vai aceitar Jesus por causa da namorada, não por causa que entendeu o evangelho, que ele não tinha como se salvar a não ser em Jesus. A mesma coisa, muitas jovens que vão lá, o namorado, ou o marido, ou a esposa, lá se converte e leva. Depois a pessoa diz até que eu levei a Jesus. Não, ninguém vai ser aceito por Jesus se não for o Pai que o levar. Mas quando o Pai o levar, amado, não tem mais o que tire. Sabe por quê? João capítulo 6, versículo agora 37, veja o que Jesus falou. Todo aquele, veja, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, a pessoa luta, não lute, faça o que quiser. O Pai levou, isto é, a pessoa ouviu o Evangelho, compreendeu a sua situação de pecador irremediavelmente perdido, compreendeu que Jesus Cristo é a tábua de salvação para ele, e então ele corre para Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador pessoal. O que acontece? Pode ter certeza que foi o Pai que levou. E então esse Pai levou, o que Jesus está falando? De modo nenhum lançarei fora.
Então não está falando que precisa ele lutar para ser salvo, ou lutar para não perder a salvação. Ele já é salvo. Luta e não tem que lutar. A luta que Jesus teve, amados, ali na cruz, o que ele passou, paga tudo. Não tem outra coisa que se possa fazer. E agora vamos ver aqui, completando esta parte, né, mais 2 versículos. João 10 do 27 ao 29. Veja bem, tudo que Jesus falou. Será que Jesus é mentiroso? Seria tão pecado terrível pensar que Jesus é mentiroso. E se nós for crer que é perigoso nós perder a salvação, nós vamos estar chamando Jesus de mentiroso, porque é ele que fala todas essas palavras. Então, o que ele diz assim? As minhas ovelhas, isso entende que Jesus tem as ovelhas dele, que não são tudo que é ovelha que são dele, mas que ele tem as ovelhas dele. Quais são as ovelhas dele? Aquelas que o Pai levou e entregou aos cuidados dele. Essas são as suas ovelhas. O que acontece quando estas pessoas chamadas de ovelhas são levadas a Jesus pelo Pai, pelo Espírito Santo? O que Jesus explica: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja bem, quem ouve a voz de Jesus é as ovelhas dele. As ovelhas que não são dele não vão ouvir a voz dele. Ouvem a minha voz, eu as conheço. Olha que segurança para o salvo. Jesus conhece os que são dele. E elas, as ovelhas, me conhecem. Quer dizer, também as ovelhas sabem quem é Jesus. Os salvos sabem quem é o seu Salvador. Para isso é preciso estudar a Bíblia, é preciso buscar um relacionamento mais íntimo com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, não através da emoção, amados, como é pregado em certas igrejas, com choro, com lamento. É buscar através do estudo da palavra de Deus, com serenidade, com amor, saber o que Jesus fez por nós, quem é Jesus, o nosso Salvador, Senhor e amigo. Ele mesmo falou isso. Então, o que acontece? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha, jamais perecerão. Será que se nós não lutar, se nós não derramar sangue pela salvação, o Senhor Jesus vai deixar nós perecer? Não, aqui, nessa palavra do Senhor Jesus, ele não está dizendo que há algum perigo de perecer, de perder a salvação. Ele está dizendo que jamais. Eu acredito assim, jamais perecerão aqueles que creem no Senhor Jesus. E mais outra dita, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu disse que nós vamos ter que lutar contra quem se não tem quem tire da mão do Senhor Jesus. Contra quem que nós vamos lutar? É contra os principados, as potestades das regiões celestiais, e temos que nos revestir da armadura de Deus. Tá? Espera lá. Esses textos estão falando de outro assunto, são textos fora do texto. Temos que lutar, sim, contra essas potestades do mal nas regiões celestiais, mas não é luta pela salvação. É luta contra o engano, contra a tentativa de nos enganar, de nós crer que é perigoso perder a salvação, de nos desacreditarmos do Senhor, porque aqueles que não creem no Senhor não têm a salvação. Então Satanás ele vai tentar pôr na mente das pessoas que não é possível salvação sem luta. Percebe? Então, esses textos que dizem que nós temos que lutar contra essas potestades, não é o salvo que tem que lutar. E as pessoas têm que lutar para que essas mensagens não entrem na nossa cabeça. Aí tem que lutar. Agora, para ser salvo, não. Pelo amor de Deus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém
pode arrebatar. Ninguém. Eu creio que não haja perigo de perder a salvação. A palavra de Deus afirma isso. E nós vemos, através desses versículos e outros que as pessoas podem estudar, podem buscar nas Escrituras e vão encontrar, que nos dão a certeza da salvação. Lá no livro de Judas, Judas é bem pequeno, só apenas um capítulo, nós vimos que nós somos guardados. Nós somos guardados para o dia da redenção. Nós vimos que está escrito que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está lá no livro de Colossenses, é só procurar ali e vai ver isso. Então não há porquê, amado, nós ter medo de perder a salvação. Agora, uma frase dessa anunciada, principalmente nas redes sociais, pode causar estragos de uma mensagem dessa, que pode levar as pessoas para um outro caminho, para o caminho da incredulidade. E a incredulidade é o que a pessoa não é salva. Deus perdoa, amados, aqueles que é enganado e que fica na dúvida e não sabe, mas quando tenha o conhecimento da verdade, desista e passa a crer. Não podemos abrir mão de jeito nenhum da certeza da nossa salvação, crendo que ela é suficiente, que ela é efetuada pelo sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Tá bom? Então veja que aqui nós podemos encerrar então nessa parte desse vídeo, que era só mais para esclarecer. Tem muitas outras passagens, nós vemos principalmente, amados, na internet, ele está repleto de pregações, assim, algumas tendenciosas, outras por falta de um pouco de conhecimento. Amados, eu não sou professor bíblico de jeito nenhum. Professor, mestre é o Senhor Jesus. E ele ministra hoje através do Espírito Santo na sua palavra que está inserida na Bíblia Sagrada. É ali que nós aprendemos, é ali que eu aprendo, é ali que se pode aprender. Pode dizer, muitos amados vão pela teologia. O pastor, o missionário, o bispo, o apóstolo, entre aspas, porque não existe apóstolos hoje, né? Bacharel em teologia, doutor em teologia. Amado, eu estudei teologia básica. Eu acho a teologia muito bom, é interessante, mas como se diz, uma faca de dois gumes. Se a teologia fosse base para as Escrituras, nós não teríamos teologias diferentes em denominações diferentes. Só para dar um exemplo, se você pega a igreja sabatista, igreja do sétimo dia, a teologia lá é uma. Eles vão afirmar com todas as letras que é preciso guardar a lei, que é preciso guardar o sábado e tudo mais. Se você pegar a teologia das outras igrejas pentecostais, eles vão ver lá que a teologia deles lá não se guarda sábado e não faz uma porção de coisa que outras igrejas fazem. Portanto, como que você vai confiar em teologia? Teologia, como eu digo, é bom, a gente aprende muita coisa a respeito, por exemplo, do geografia bíblica, né? A geografia dos lugares onde Jesus teve, do apóstolo Paulo teve, onde o evangelho foi pregado, e uma porção de coisas que nos ajudam a entender aquela época. Nos ajudam a entender a arqueologia e diversas coisas. Mas corre o perigo, porque cada denominação vai ter a sua teologia do seu modo. E a Bíblia ela não está dividida, o Senhor Jesus não está dividido em diversos nomes, diversos corpos, né? Então, por aí, nós podemos confiar realmente nas Escrituras,
buscando conhecimento ali nas Escrituras, buscando em Deus. Está escrito ali, todos serão ensinados por Deus. Está lá no livro de João, vai ver no capítulo 6, algum lugar ali. Todos serão ensinados por Deus. Então, como que é que todos serão ensinados por Deus? Porque Jesus Cristo veio trazer a verdade que ninguém ensinou. Ele veio trazer a verdade, ele veio da parte de Deus. A palavra diz que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então nós vemos que Jesus Cristo, os ensinamentos dele, que ele delegou aos apóstolos e a mais ninguém. Então nós temos de aprender as palavras do Senhor Jesus através dos ensinamentos dos apóstolos. É ali que está a base, que está o fundamento, não em outras invenções. Então, quando a Bíblia diz que seria ensinado por Deus, nós vemos que é através da palavra do Senhor Jesus, né, delegada aos apóstolos. O livro de Hebreus, bem no começo, você vai ver que fala que antigamente, né, lá no passado, Deus falou ao povo pelos profetas, mas que nestes últimos tempos tem falado pelo Filho. Então nós não podemos ir atrás de outras coisas que sejam diferentes do que está escrito na palavra de Deus. Então por aqui nós encerramos, e eu creio que essa frase não foi intencional, que não foi assim uma coisa tendenciosa que foi posto por amor, ao evangelho, para levar as pessoas ao Senhor Jesus, mas só que infelizmente da maneira que está colocado ali, está levando a um pensamento diferente das pessoas, e levando as pessoas a descrer no poder do sangue do Senhor Jesus, a desacreditar da suficiência do sacrifício para a nossa salvação. Tá bom? Então, por aqui nós ficamos. Não, você que é salvo, não perca por nada essa esperança, essa certeza que o Senhor Jesus fez. Ora, não tem o que desfaz. Por aqui vamos ficando. Que o Senhor derrame da sua graça sobre você, tua família. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus.